E agora a gente trata do caso envolvendo Felipe Martins. O Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do ex-assessor internacional do governo Bolsonaro, mesmo depois da defesa apresentar um documento da empresa, da Microsoft, que contesta a acusação de uso de rede social. Segundo os advogados, o relatório da empresa controladora do LinkedIn comprova que não houve qualquer acesso à conta de Felipe Martins, nem por ele, nem por terceiros. A defesa afirma que a prisão foi decretada com base em informação falsa e que o documento foi ignorado pelo ministro Alexandre de Moraes. O advogado Jeffrey Schichini pediu a reconsideração da prisão há mais de 24 horas, sem resposta do Supremo. Além disso, a defesa denunciou que Felipe Martins foi transferido, sem aviso prévio, da cadeia pública de Ponta Grossa para o complexo médico penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo os advogados, a mudança ocorreu sem comunicação à defesa ou à família. Martins havia sido preso preventivamente no dia 2 de janeiro, após Moraes entender que uma suposta pesquisa no LinkedIn configuraria descumprimento de medida cautelar. Ele foi condenado a 21 anos de prisão no caso da suposta trama golpista, mas o processo ainda está em fase de recursos e ainda não transitou em julgado. Ana, eu começo com você mais uma informação aqui, uma notícia, né, que nos deixa estarrecido em relação a Felipe Martins, essa da defesa. Primeiro que a defesa não foi avisada dessa transferência. E depois, eu até inclusive entrei em contato com a defesa de Felipe Martins, talvez você tenha alguma informação mais atualizada, Ana, mas até até este momento eu não consegui encontrar uma justificativa mínima para essa transferência de Felipe Martins. Paula, eu conversei com um dos advogados do Felipe, o doutor Ricardo, hoje, poucos minutos antes do programa. E os detalhes são estarrecedores. Eu perguntei ao doutor Ricardo se eu poderia contar aqui para a nossa audiência o que ele me disse. Ele falou que eu posso contar e tornar público como eles ficaram sabendo que o Felipe Martins tinha sido transferido. Foi absolutamente estarrecedor, chocante. O doutor Ricardo ligou para o presídio onde Felipe Martins estava, em Ponta Grossa, e avisou que ele estaria passando lá mais tarde, isso era por volta de 11 da manhã, para falar com o Felipe, para dar as boas notícias de que o LinkedIn, de que a Microsoft havia fornecido os logins oficiais e comprovado que não houve absolutamente nenhum acesso na data que foi justificada para a prisão do Felipe Martins. E aí, para absoluto choque do doutor Ricardo, ele foi informado: não, doutor, o Felipe Martins foi transferido hoje às 8 da manhã. E aí o doutor Ricardo disse: como assim transferido às 8 da manhã? Ele foi transferido para Curitiba às 8 da manhã. E depois o doutor Ricardo ficou sabendo que ele, na verdade, o Felipe, ele foi transferido às 7 horas da manhã, sem anuência ou conhecimento dos advogados ou da família. Se o doutor Ricardo não tivesse ligado para avisar que ele que ele iria à visita, que ele visitaria Felipe Martins para falar sobre a boa nova, já que isso, mais uma vez, é a prova de inocência, e aí, quem sabe, né, depende da cabeça, da lua do ministro Moraes, eles apresentariam um documento com a revogação da prisão de Felipe. Felipe voltaria para casa, e aí veio a notícia: não, doutor, o Felipe foi transferido essa manhã para Curitiba. E aí começou, Paula, o jogo de empurra-empurra. Os advogados do Felipe entraram em contato com Curitiba, e Curitiba falava que a culpa era de Ponta Grossa falava que a culpa era de Curitiba, que tinha pedido para que Felipe fosse para lá, e Curitiba falava não. Quem mandou o Felipe para cá foi Ponta Grossa, que disse que não tem estrutura para manter o Felipe, e ficou
Um joga a culpa no outro. A questão é: onde está o secretário de Segurança do Estado do Paraná? Onde está o governador Ratinho para se pronunciar sobre o que está acontecendo com Felipe Martins? Ou teremos mais um Clezão? Ou teremos mais um Jair Bolsonaro? O que está acontecendo no estado do Paraná? Alguém, alguma autoridade, precisa se pronunciar, Paula. Está tudo muito, muito estranho. A família não está sendo avisada de nada, os advogados não estão sendo avisados de nada, e Felipe Martins está sendo avisado em cima da hora. O senhor vai ser transferido, pegue suas coisas. Até livros ele deixou para trás porque não deu tempo na transferência. Por que essa correria toda com Felipe Martins? Paulo. Bom, quer dizer então que a defesa ficou sabendo de forma incidental aí que houve essa transferência Sim. de Felipe Martins de Ponta Grossa para Curitiba, ali a região metropolitana. E você sabe se eles conversaram com o Felipe Martins hoje para ele explicar como é que foi essa transferência, Ana? Chegaram a conversar com ele, visitá-lo? Eles tentaram conversar com o Felipe Martins. Não sei se eles conversaram diretamente com o Felipe Martins ou se foi através de agentes indiretos, já que eles estavam entrando em contato com outros advogados em Curitiba para ver se eles conseguiam algum acesso a Felipe Martins. Mas o mais chocante disso tudo é isso que você disse, Paula. A defesa ficou sabendo de maneira informal. Ninguém formalizou para a defesa, para a família, de que Felipe Martins estava sendo transferido para Curitiba. E outro ponto que choca, né, Ivan, também quero te ouvir a respeito desse caso envolvendo Felipe Martins, é que ele segue preso preventivamente, mas a defesa já comprovou, inclusive a Microsoft, que é a empresa ali que gerencia o LinkedIn, que ele não acessou a rede social, que teria sido a causa, supostamente, aí, da violação da medida cautelar, para que ele, nesse momento, aí, esteja cumprindo essa prisão preventiva e agora toda essa confusão gerada com a transferência de Felipe Martins para longe da família, sem aviso, sem conhecimento de familiares e da defesa. Um absurdo, Paula, como o Cauti dizia, será que os médicos ali vão entrar no inquérito das fake news? Eu estou esperando se a Microsoft também será incluída, então, no inquérito das fake news, né? Já que a defesa conseguiu mais uma vez provar através de documentos, fazendo aquilo que a acusação, no caso, não fez, uma análise técnica, se ele realmente havia acessado ali as redes sociais ou não, ou seja, a defesa teve que fazer o papel do Estado, provar que seu cliente é inocente e como prêmio ele é transferido de uma prisão para outra, assim, sem sequer avisar a defesa, né? Olha a gravidade disso. Paula, se as imagens do presidente Bolsonaro, não é, no hospital, doente, enfim, são as imagens, é a imagem que fica deste momento que nós vivemos. O caso Felipe Martins é com certeza um emblema. Quando o professor Marcília falava no futuro, como eles irão olhar para trás ou escrever livros sobre esse período, com certeza o caso Felipe Martins vai ganhar um capítulo. Tudo que envolve o Felipe Martins é coberto de injustiça, desde a questão toda de sua entrada, que não entrada nos Estados Unidos. A gente já teve documento oficial do governo americano. Esse caso repercutiu em um dos maiores jornais do mundo, o Wall Street Journal, não é como uma das maiores Unidos repercutindo essa questão. Agora, o envolvimento aí da Microsoft, ou seja, a defesa provando o que de fato não aconteceu, ou seja, a defesa teve que provar que algo não aconteceu e agora ele é transferido. Enquanto eu escutava a Ana Paula trazendo as informações que ela obteve com a defesa, né, com o advogado do Felipe, eu só me lembrei de quantas vezes eu noticiei, assim, fazendo cobertura internacional, Paula, notícias como essa, mas na Venezuela, na Coreia do Norte, na Nicarágua, o que tem em comum esses três países? Ditaduras. Ali é muito comum, a gente tem a notícia de um jornalista, de alguém que é preso, depois some, ninguém sabe onde está, a defesa descobrir por acaso. Quer dizer que se a Microsoft não tivesse dado essa resposta, o advogado possivelmente não telefonaria hoje no presídio, talvez aguardasse mais 1 ou 2 dias para dar, enfim, para trazer alguma atualização para o cliente dele, e só então a família e a defesa descobririam onde ele está. Quer dizer, está tudo muito errado, isso é um absurdo, junto com
a nota que a gente leu agora há pouco, aí, a decisão do ministro em relação ao CFM, quer dizer, não me surpreende, porque quem toma essa decisão em relação aos médicos, isso que ele fez no caso Felipe Martins chega a ser até de menos, no sentido que a audácia não tem fim. E o doutor André Marcília antes foi no ponto. Tudo isso começou apenas por uma questão de defesa da democracia, por causa de postagens das tias, dos tios do WhatsApp que nos acompanham aqui na Oeste, enfim. E agora parou nisso. Nós teremos um médico daqui a alguns dias tendo que prestar esclarecimento à Polícia Federal. A gente tem uma pessoa transferida sem que a defesa ficasse sabendo. E olha, a gente não vê aí uma perspectiva de que isso possa parar. A gente não vê a situação voltando ao normal, Paula. Devolvo para você. Marcília, vamos lá. Quero saber quais são as violações legais aí dessa transferência de Felipe Martins sem anuência dos seus advogados nesse momento. E eu queria entender a justificativa. A Ana trouxe que, em conversa ali com um dos advogados, está aí um jogo de empurra entre a cadeia de Ponta Grossa e a penitenciária ali de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que Ponta Grossa alega falta de estrutura, que aí teria enviado Felipe Martins para outra penitenciária. A gente não conseguiu até agora entender uma justificativa, não que tenha necessidade, né, nesse momento tão de exceção que a gente está vivendo, Marcília. Mas quais são as violações dessa situação de Felipe Martins no momento? Você tem 6 meses para a gente começar? Olha, é um absurdo completo. Quer dizer, as violações aqui, a legislação, elas vão vão do fato de que ele deve ficar numa prisão próxima da família dele, né? A comunicação, ou a ausência de comunicação completa. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Veja, se tem algo que sustenta a legalidade de um Estado, é a relação do advogado com o seu cliente. E a comunicação entre advogado e cliente é sagrada. Veja, isso é respeitado em ditadura. Até em ditadura. Tanto que você pega, por exemplo, ditadura, você vai para a Coreia do Norte, vai para a China, tem advogado. É tudo forjado, mas eles mantêm os advogados ali no circuito e permitem a comunicação entre advogado e réu. Quer dizer, você cortar isso é cortar o fio mais sutil que existe na relação entre o que é uma democracia e uma ditadura. O artigo 103 da Lei de Execução Penal, só para a gente ilustrar o que você está falando, Paulo, ele diz o seguinte, que as comarcas elas terão pelo menos uma cadeia pública e que a transferência será evitada justamente para que os presos possam ficar perto da sua família. Então, se você transfere para longe da família ou para mais longe da família do que antes, isso é vedado pela lei. Em primeiro lugar, se há uma alternativa ou se há uma cadeia mais próxima da família, o juiz não pode fazer a transferência. E se fizer a transferência, tem de justificar. Qual é a justificativa? A gente não sabe. E por que a gente não sabe? Porque ninguém comunicou. E sabe por que ninguém comunicou? Porque o Moraes, que é quem está por trás disso, porque ele é também o juiz de tudo, e ele é o juiz, portanto, da execução penal, nada acontece aos presos e aos réus sem passar por ele, o Moraes estava perseguindo o médico. É por isso que a decisão não se cumpriu adequadamente, porque o Moraes está caçando médico, está procurando, botando a Polícia Federal para perseguir médico. Você entende? É por isso que o Moraes não teve tempo. E a questão da comunicação é tão séria que a nossa legislação veda decisões surpresa. Você não pode dar uma decisão surpresa, ou seja, você vai lá e faz com o preso o que você quiser e depois você avisa o advogado. Sequer é possível que isso seja feito posteriormente, a comunicação seja feita posteriormente. Aqui a gente tem uma comunicação que nem foi feita. Eles nem se deram ao trabalho de corrigir o equívoco. Então essa decisão é nula. O estatuto da OAB também, a OAB, olha, vocês aí, enfim, saibam que há uma violação séria ao próprio estatuto da OAB que diz que a comunicação entre réu e preso e advogado é sagrada, essa comunicação é sagrada. Se algo acontece ao réu ou ao preso sem a comunicação do advogado, isso viola também o Estatuto da Ordem, que é lei federal. Então a gente tem aqui uma transferência nula, que não apenas nos leva a cravar que houve um abuso de autoridade, mas que deveria, se fôssemos um país sério, ensejar imediatamente a revisão, não apenas da decisão, como também da prisão. Porque na jurisprudência do STF,
do STF, está claro que se há esse tipo de ilegalidade cometida, a prisão deve ser relaxada. A pessoa deve voltar para uma prisão mais branda em razão da ilegalidade cometida com uma transferência irregular como essa. Aqui a gente tem simplesmente o STF nem aí, como eu disse, porque o Moraes está nesse momento ocupado em perseguir médico.